de buscar um padrão arquetípico que ele foge da mulher selvagem, né? Que ele se distancia da mulher selvagem e que mais à frente ele vai ser dolorido porque ele te afasta do self, da tua essência. Olá, pessoal, Sandra Luz mais uma vez com aqui. Os vídeos eles estão um pouco semelhantes porque eu aproveitei e fiz as gravações em sequência, aproveitei o meu espírito selvagem do dia para fazer essas gravações em sequência. Então, a gente vai dar continuidade à introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarice Píncolo. E se você quer acompanhar, ou se você já assistiu os vídeos anteriores, compartilha, entra no nosso canal, segue a gente essa jornada que vai ser esplêndida. Eu estou no espírito da mulher selvagem aí. Eu acho que a gente pode fazer grandes coisas nesse processo de autoconhecimento, né? Do feminino. Então, dando continuidade à leitura, eu estou dividindo a introdução, que é uma introdução muito longa, em 2, 3, 4 vídeos. Imaginei que seria 4, mas acho que vai dar mais. Mas que a gente possa falar um pouco sobre esse processo. E ler, né? São contos. O livro é extremamente grosso, a gente talvez não consiga fazer o livro todo, mas eu acho que a introdução ela já faz um caminho para que a gente possa entender, né, o que vem nos contos e a gente se preparar para o conto. Então, pelo menos um conto a gente vai trabalhar junto. Espero que a gente trabalhe mais. Vamos lá. Ela começa a falar, na introdução, ela fala um pouco sobre ela, né? Eu já falei no início da fase de criança, depois desse olhar sobre os antepassados, as mulheres que vieram antes, e aí ela entra um pouco falando sobre a questão do feminino, como é tratado na psicologia tradicional, né? Que não aprofunda tanto, e ela coloca, né, que essa mulher criativa, essa mulher com esse fogo ardente, isso não é muito arquétipos, não é tratado muito na psicologia tradicional. Por isso que a psicologia junguiana, né, a psicologia analítica, ela traz essa ampliação, que vai trabalhar a questão do simbolismo, né? Então, vamos lá. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores da consciência. Não. Foi isso o que já provou a transformação de milhões de mulheres que começaram com forças poderosas e naturais, com párias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho debaixo da natureza selvagem, deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe, ainda mais longe, em direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self instintivo inato. O self, ponto central da mandala, ali aquele pontinho central, é o self, e aquilo que a gente vem buscando, todo ser humano está buscando esse ponto. Por isso que sempre a gente está nessa questão assim de quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui. Então a gente sempre entra em conflito com a gente mesmo, né? Porque a gente não atingiu, não chegou no ponto do self. E o self, aqui a autora traduz como a mulher selvagem. É a mulher in natura, né? Na natureza, como ela é. Porque a gente foi extremamente moldados. Quem é essa mulher, realmente? Quem somos nós, né, como mulher selvagem, no início? Então, é esse resgate que ela propõe. E aí ela continua. Chamo-a de mulher selvagem, porque essas exatas palavras, mulheres e selvagem, queriam clamar a tocar la puerta, a batida dos contos de fada, a porta da psique profunda da mulher. Os contos de fadas, o que ela está trazendo aqui, isso é importante,
ele realmente faz a gente entrar no mundo da fantasia, e esse inconsciente ele fica mais liberto para receber, né, as informações de forma mais imaginativa, né, e não na dureza que a gente tem nessa superfície. Então, significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras, a palavra mulher e selvagem, instintivamente. Quando mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltada a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca, ou simplesmente não ser mais compreendida. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos, e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucos de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalização prova a natureza. Ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa o filho, durante os cuidados que dispensamos de um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos de um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos a percepção dela, através de cenas de bela, rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo a presença da mulher selvagem, né? Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas. E também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfileiradinhos como grão de milho doce na espiga. Nós havemos sempre que havemos o que ocorre por toda parte. Ela também chega a nós através dos sonhos. Eu também sou muito pegada pelos sonhos, pela música, pela dança. Da música que faz vibrar o eterno, externo, não com X, e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes, uma palavra, uma frase, um poema, ou uma história sua tão perfeita que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância a qual somos feitos e no lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está ali. Ah, e ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos, por acaso, com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota como percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar. Um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho, à nossa vida, aos nossos verdadeiros amores. Aqui ela fala sobre a questão de sonhar, né? Eu vou marcar aqui, é onde vamos estar parando, para não ficar muito longo. Mas ela traz a questão do sonhar, que é o que né, o que é que acontece na atualidade, né? Na atualidade a gente tem tantas tarefas, né? E tenta trazer o sonhar para o executivo, por exemplo, né? Muitas vezes a gente está sonhando em ser grande empreendedora, né? Tentando trazer esse instinto, né, do selvagem para esse campo, mas esse campo, será que ele é realmente, quando a gente atingir esse espaço, a gente vai estar realmente feliz? Será que ele não é só um molde, né, de uma armadilha que pode nos levar a uma sensação de agradabilidade, mas é dentro daquele
daquele jogo, né? É como se é uma um, um espaço onde o jogo se mantém e que você está trilhando, ao invés de estar trilhando a sua essência, né, aquilo que você realmente ama, mas não, você vai trilhando um caminho que é o caminho da competição, né, de mostrar, de provar, de criar, buscar esse fetiche, né, da boca larga, né, do cabelo louro, né, escovado, que não é o meu caso, né, de buscar um padrão arquetípico que ele foge da mulher selvagem, né? Que ele se distancia da mulher selvagem e que mais à frente ele vai ser dolorido porque ele te afasta do self, da tua essência. E por isso tantos processos de depressão, de ansiedade, né, de angústia, porque a gente não está vivendo a essência de ser feliz, né? E não é culpabilidade dessa mulher. Isso a gente vê nessa história toda, né, dessas transcendências que vêm anteriores, um histórico, como a autora traz, assim, bem rapidamente. Essa é uma estrutura que foi moldada para esse modelo. Mas aí a gente está tão perdido que a gente vai pensar qual é o modelo correto, né? Como eu vou resgatar essa mulher selvagem que canta, que dança, independente da idade, ela é feliz, não fazendo dentro de academia, fazendo malhação, mas dentro da mata, correndo, brincando, tomando banho de rio. Né? Reflexões. Esse, esse espaço agora, nesse momento, né? Eu paro um pouquinho a introdução, que ela é longuíssima, mas ela é traz muito aspectos para a gente pensar, e deixo como reflexão isso, né? O quanto você está distanciado ou não da essência dessa mulher selvagem. E aí deixei para você refletir. Se puder, faz um desenho, né? Desenha isso. Então, tenta traduzir isso em uma arte. É isso. Até o próximo. E se você gostou do conteúdo, continue aqui com a gente, que a gente só está na introdução. Gratidão.